Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um Café com o Fê. Esse é o nosso momento de pausa na semana para a gente conversar enquanto eu passo o meu café aqui e te convido a preparar o teu aí também. Juntos vamos mergulhar no universo da arquitetura de luxo de um jeito leve, descomplicado e sempre na companhia de um bom café. Hoje o tema é um dos meus preferidos: cozinhas incríveis, espaços de convivência e o verdadeiro luxo das boas companhias. Bora falar de como a arquitetura pode valorizar o ato de receber? Oferecimento: URM Faculdade Roberto Miranda, IG Conceito Porto Alegre, Express Obras e Vila Rica Móveis. Cozinha não é só um lugar para preparar comida. É onde a vida acontece, onde as conversas fluem, o vinho é aberto, o riso sai fácil. Cozinhar é um ato de amor. E quando cozinhamos em um espaço pensado pra gente, nossa forma única de cozinhar, aí é luxo puro. Quer saber algumas formas de fazer isso? Ilhas centrais que unem várias funções e juntam pessoas. Uma marcenaria sob medida com organização interna pensada no seu dia a dia e nos utensílios que você tem. Eletros embutidos que não vão detonar a estética. Materiais nobres e duráveis, como pedra natural, aço inox, madeira. Vou te dar 2 exemplos. Imagina aqui comigo uma cozinha com uma ilha onde a moradora prepara a comida enquanto recebe as amigas para uma noite só delas, com banquetas super confortáveis e uma luz charmosa e um som ambiente. Ou então o projeto de um espaço de bar, para as bebidas e uma máquina de gelo para você ter sempre tudo à mão para preparar drinks incríveis. Já pensou? A cozinha gourmet precisa ser prática sim, mas também tem que ter charme, personalidade e respiro. Não pode ser toda entulhada, tem que ter um espaço funcional e lindo. Afinal, a cozinha é um espaço de encontro. E já que estamos falando de cozinhas com alma, deixa eu aproveitar e te contar de um curso incrível que a URM oferece, voltado exclusivamente para projetos de restaurantes de luxo. Eu ainda não fiz esse curso, mas ele está na minha lista, porque o conteúdo é simplesmente sensacional. É um curso de imersão, com uma proposta super prática. Os alunos estudam desde a concepção de projetos gastronômicos bem sofisticados até fluxos operacionais de cozinha, atendimento e experiência do cliente. Tudo isso acompanhado de professores que atuam diretamente no mercado. Muitos deles, inclusive, assinam projetos de restaurantes premiadíssimos no Brasil e também no exterior. E o mais bacana, os alunos participam de exercícios práticos de concepção de espaços gastronômicos, com foco tanto em estética quanto em funcionalidade, pensando desde o cardápio até o ambiente. São propostas reais detalhadas e o olhar sempre é voltado para o luxo. Isso é um prato cheio para quem vai projetar não só restaurantes, mas também cozinhas gourmet residenciais, com um repertório mais técnico, criativo e ousado. Eu acompanhei de perto alguns colegas que fizeram esse curso e todos saíram com o repertório ampliado. E mais do que isso, com um olhar ainda mais sensível para essa relação entre arquitetura, gastronomia e experiência. Nada mais gostoso que abrir a casa para quem a gente ama. Mas para que isso funcione bem, a arquitetura tem que ajudar. Eu sempre uso alguns truques nos meus projetos para que isso aconteça. A começar pela integração entre estar, jantar e cozinha, deixando todos eles em harmonia e numa mesma linguagem. A iluminação é essencial, por isso é importante pensar em uma iluminação regulável, que se adapte ao clima do momento e permita várias possibilidades conforme a ocasião. Mobiliário confortável, mas com design.
Afinal, a gente quer conforto, mas também não pode abrir mão da beleza nesses espaços. E uma circulação fluida, para que ninguém tropece em nada. Tudo no espaço tem que convidar a ficar, a estar, a pensar no tempo presente. Receber bem não é ostentar, é acolher com elegância e com intenção. É pensar em uma arquitetura para viver junto. No final das contas, o verdadeiro luxo é viver com presença, estar com quem importa, criar memórias. Nos nossos espaços, podemos fazer isso com poltronas em dupla, por exemplo, criando cantos de conversa. Ou aparelhos de som integrados ao projeto, possibilitando uma música ambiente uniforme e agradável. Podemos utilizar também aromas no ar, que podem ser com velas ou difusores. Vou te dar exemplos para você entender melhor. Uma pessoa que criou uma sala com lareira, pensando em pequenos e aconchegantes encontros no inverno. Podem ser só entre família ou com amigos. Já imaginou que gostoso? Ou então um jantar ao ar livre num terraço gourmet, com uma lareira portátil e uma iluminação baixinha e intimista. Se você parar para ver, esses espaços não são sobre as coisas que estão nele, são sobre as experiências. A arquitetura que convida ao encontro é, para mim, o auge do luxo. Afinal, luxo é conexão, luxo é memória. E depois desse papo todo, vamos deixar juntos a sua casa ainda mais acolhedora para receber? Então, pega papel e caneta e anota essas dicas. Invista numa boa mesa. Ela pode ser retangular ou redonda, o que importa é o espaço em volta. Mas eu, pessoalmente, amo muito uma mesa redonda. Como ela não tem cabeceira, não cria hierarquias e é como se todo mundo estivesse sentado ao lado de todo mundo. Eu acho isso perfeito. Pense na iluminação em 3 camadas. Uma luz geral, um pendente sobre a mesa e alguns pontos indiretos. Se quiser adicionar uma 4ª camada com luzes focais para destacar alguns objetos de decoração e também os quadros, vai ficar incrível. Tem espaços para servir com facilidade. Podem ser bandejas, carrinhos bar, nichos práticos. Uma mesa de centro que vira um grande espaço de petiscos, ou até um aparador para apoiar copos e pratos. Aqui as possibilidades são infinitas. E mais do que tudo, deixe o seu estilo aparecer. O seu gosto, a sua música, o seu jeito. Afinal, você quer que todos se sintam bem, mas a casa é sua. E nada melhor do que ser autêntico e fazer do seu jeito. É isso que faz as pessoas quererem voltar. Porque se sentir bem num espaço é o maior dos luxos. Já parou para pensar por que tem algumas casas de amigos que os encontros são incríveis? Da próxima vez, repare nesses detalhes. Certamente estarão todos presentes e você nem percebeu. Hoje a gente falou de cozinhas com alma, de espaços que acolhem, de casas que recebem com charme e verdade. O luxo mora na beleza, mas também mora na presença, na intenção de fazer bem feito e de fazer com carinho. E se você curtiu esse episódio, compartilha com os amigos, comenta nas redes, me chama no YouTube ou no Instagram, @felopozinski. E me conta por lá quais são os rituais ou detalhes que tornam os seus encontros em casa ainda mais especiais. Eu adoro trocar ideias sobre o universo do receber bem. Vamos conversar mais sobre isso enquanto a gente toma o nosso cafezinho. Aproveite e siga também a Master TV nas redes sociais, @MasterTV, e nos assista no canal 520 da Claro e 575 da Parabólica Digital. E na semana que vem, vamos falar sobre hobbies de luxo, adegas, cinemas em casa e coleções.
como eles entram nos projetos e elevam a experiência do morar. Te vejo no próximo Café com o Fê. Oferecimento: URM Faculdade Roberto Miranda. IG Conceito Porto Alegre. Express Obras. E Vila Rica Móveis.